Olá, você está no canal Mais Uma Voz. Eu sou o Roberto Mateus da Costa e este é o seminário Israel Antiga e Moderna. Se você não assistiu desde o início, vamos colocar um card aqui em cima para que você vá desde o início lá assistir o seminário, porque ele segue uma sequência, uma linha de raciocínio, de compreensão. E se você assistir desde o início, você entenderá melhor do que se trata este seminário. Nós vamos analisar agora, do último slide onde nós paramos. Estávamos vendo com relação a questões relacionadas ao santuário e a um certo pastor Ballinger, que estava introduzindo teorias, ensinamentos contrários àquilo que a igreja havia recebido como verdade da metade do século XIX em diante. Vamos então agora ver aqui neste slide, na nossa lousa eletrônica, um pouco mais a respeito disso. Expiação e santuário. Por mais de meio século, os diferentes pontos da verdade presente têm sido objetados e constituído matéria de oposição. Novas teorias, que não eram a verdade, foram apresentadas como verdades, e o Espírito de Deus revelou seu erro. À medida que os grandes pilares da fé foram apresentados, deles testificou o Espírito Santo, especialmente no tocante às verdades do santuário. Repetidamente, o Espírito Santo confirmou de maneira assinalada a pregação desta doutrina. Hoje em dia, porém, tal como no passado, alguns serão induzidos a forjar novas teorias e a negar as verdades sobre que o Espírito de Deus colocou à sua aprovação. Manuscrito 125, de 1907, citado em Evangelismo, página 224. Então nós vemos aqui que ela deixou o povo realmente alerta com relação a pessoas que viriam introduzir ensinamentos contrários àquilo que Deus havia concedido a essa igreja. E realmente isso aconteceu, já começou a acontecer no tempo dela e hoje nós vemos isso de forma bem mais assustadora, né? Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre isso. Teorias falsas quanto ao santuário. Futuramente surgirão enganos de toda espécie. Isso ela falou na época dela. Hoje a gente já vive isso de forma tremenda. E carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, senão nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Review and Herald, 25 de maio de 1905, citado em Evangelismo, página 224. Então, que últimos 50 anos são esses dos quais ela está falando? Nós não podemos ler esse texto e levar em consideração nosso tempo e falar assim, de 50 anos para trás. Nós estamos em 2020. Então, de 50 anos para trás, da 1980. 80? Não, 1970. Então, a gente deveria levar em consideração o que a igreja ensina desde 1970 até agora? Não. Porque em 1970 já tinha muita coisa modificada na igreja. Nós temos que levar em consideração o ano que ela escreveu isso, que foi 1905. Então, os últimos 50 anos dos quais ela está se tratando aqui é de 1855 até 1905. Então, nesse tempo, Deus concedeu a verdade a essa igreja. As doutrinas da igreja foram estabelecidas em colunas sólidas, em alicerces
firmes para que não fossem modificados. E nós já estudamos aqui no nosso seminário, que em 1931 já começaram as mudanças. Década de 50 também muitas mudanças aconteceram, algumas das quais veremos aqui em um dos livros, né, da Nova Ordem. Nós vimos também que existiriam livros de uma nova ordem, com novas doutrinas, com novos ensinamentos, com novas metodologias. E esses livros começaram então a doutrinar novamente a igreja em um sentido diferente àquele que Deus já havia concedido a essa igreja nesses 50 anos dos quais ela trata aqui, né? Então vamos ver um pouco dessas mudanças agora na prática. Vamos no próximo slide ver comparações de textos contendo a verdade, né, no princípio da igreja, e textos depois de livros que vieram depois com ensinamentos contrários. Então nesse próximo slide aí, nós temos no Yearbook de 1914, que foi o último livro de crenças da igreja contendo as crenças corretas, né, o de 1914. Em 1915 a irmã White morre, eles ficam sem publicar esse yearbook até 1930, e em 1931 sai um novo yearbook contendo já as doutrinas alteradas, né? Já fizeram uma alteração aí tremenda, introduzindo a Trindade, modificaram algumas coisas com relação a Jesus, a doutrina de Cristo, a doutrina do santuário, a doutrina do Espírito Santo. Mexeram em várias coisas, né? Mas vamos ver na doutrina original, aquela que a irmã White disse que Deus havia concedido à igreja naqueles últimos 50 anos, anteriores a 1905, que são os pilares da fé, que são as doutrinas fundamentais dessa igreja, que fazem dessa igreja o que ela é, adventista do sétimo dia. Vamos ver o que foi dito com relação à questão do santuário. Ascendeu ao alto para ser nosso único mediador, caso Cristo, né, no santuário celestial, onde através dos méritos de seu sangue derramado, ele assegura o perdão dos pecados de todos aqueles que persistentemente chegarem a ele. E como parte final de seu trabalho com o Pai, antes de ele tomar o seu trono como rei, ele vai fazer a grande expiação de todo o pecado. Então notemos aqui que eles acreditavam, a igreja acreditava naquele tempo, que a expiação ela não era uma obra concluída na cruz, uma obra consumada na cruz. Eles acreditavam que Jesus ainda faria a grande expiação de todo o pecado, como uma parte final de seu trabalho com o Pai, né? Vamos então ver como isso foi mudado no livro Questions on Doctrine, Questões sobre Doutrina. Toma-se o mais significante de tudo quanto percebemos que Jesus, nosso fiador, entrou nos lugares santos. Então olha a subjetividade. Não foi no lugar, no santuário celestial, entrou nos lugares santos. Já começaram a deitar a verdade aqui por terra, né? Cumprindo aquela profecia lá que a irmã White disse, de que eles fariam de tudo para colocar que não existe um santuário, né, no céu. E o texto continua dizendo: e apareceu na presença de Deus para nós, mas não foi com a esperança de obter alguma coisa para nós neste tempo, ou em algum tempo no futuro. Não, ele já obteve isso por nós na cruz. E agora, como nosso sumo sacerdote, ele ministra as virtudes de seu sacrifício expiatório. Então a fonte está aqui,
os textos sublinhados mostram o contraste, né, entre as duas afirmações, as duas formas de crer, né? E eles falam abertamente que não, ele não vai obter algo por nós no futuro, não. Ele já obteve isso na cruz, já consumou na cruz a expiação, né? Ele só vai ministrar as virtudes de seu sacrifício expiatório. A expiação, então, ficou algo limitado somente ao sacrifício e não a um ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Vamos ver agora o que Ellen White disse no Primeiros Escritos, né, que foi um dos seus primeiros livros com relação a este assunto. Ao morrer Jesus no Calvário, clamou: está consumado, e o véu do templo partiu-se de alto a baixo. Isso deveria mostrar que o serviço no santuário terrestre estava para sempre concluído e que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes em seu templo terrestre para aceitar os seus sacrifícios. O sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim dos 2300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação e assim purificar o santuário. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 253, de 1851. Então, essa era a compreensão da igreja, do povo do Advento, compreensão essa dada por Deus, por revelação direta, a mensageira do Senhor e a todo o povo ali que passou pelo grande desapontamento de 1844, né? Eles compreenderam que o está consumado não era que a expiação estava consumada. Porque o que eles pensam? Eles afirmam que a expiação ela foi consumada na cruz quando Jesus disse está consumado. Mas não, o está consumado, ela coloca aqui claramente que o que estava consumado ali era o serviço terrestre do sacerdócio no templo, né? O sacerdócio terrestre, que não precisaria mais agora de sacrifício de animais, não precisaria mais agora de cumprir todo aquele ritual do santuário, que agora era Jesus, né, que continuaria desenvolvendo esse serviço. E ele realmente continuou no santuário celestial, mas a igreja mudou essa compreensão, né? Vamos para o próximo slide, em onde veremos mais algumas comparações com relação a este assunto. Ainda no yearbook, né? Nós já lemos esse texto, mas vamos ler mais uma vez, é o mesmo do anterior. Ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde através dos méritos de seu sangue derramado, ele assegura o perdão dos pecados de todos aqueles que persistentemente chegarem a ele. E como parte final de seu trabalho com o Pai, antes de ele tomar o seu trono como rei, ele vai fazer a grande expiação de todo o pecado. Yearbook, né, que é o livro do ano de 1914, o livro da igreja, né, do ano de 1914, contendo aí essa crença a respeito do santuário. Agora veja no manual da igreja como está escrito, né? Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessor por ocasião de sua ascensão.
em 1844, no fim do período profético dos 2300 anos, né? Manual da Igreja, página 171 de 2010. Então aqui eles fizeram questão, né, de colocar o sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz, né? Aqui eles procuraram tirar a parte que ele continua a fazer a grande expiação pelo pecado, e eles colocaram ministério intercessor, né, por ocasião de sua ascensão, para desvincular aí essa questão de que ele continua fazendo expiação, agora ele está só fazendo um ministério intercessor. Agora vamos ver mais um texto da irmã White com relação a isso. Quando Cristo, o mediador, irrompeu da morada dos mortos e ascendeu para o alto para ministrar pelo homem, em primeiro lugar, ele primeiramente entrou no lugar santo, no qual, pela virtude de seu próprio sacrifício, fez uma oferta pelos pecados dos homens. Ele apresentou com intercessão e pleito as orações e arrependimento pela fé de seu povo diante de Deus, purificado pelo incenso dos seus méritos. Em segundo lugar, depois ele entrou no lugar santíssimo, em 1844, para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. O trabalho dele como sumo sacerdote completa o plano divino da redenção pela expiação final pelo pecado. Ellen G. White, Manuscript Releases, volume 11, página 54. Então a igreja, ela procura desvincular essa palavra expiação com relação ao que Cristo faz hoje por nós no céu. A igreja, de forma bem sutil, de forma bem subjetiva, mas com palavras bem inteligíveis, ela coloca o quê? Que ele está fazendo um ministério intercessor por ocasião da sua ascensão, né? Um ministério intercessor, não uma expiação, mas um ministério intercessor. E isso é realmente preocupante, porque nos mostra que a profecia que a irmã White fez, que isso aconteceria, realmente está se cumprindo, né? Agora vamos ver no livro A Trindade o que é dito. Aqui esse texto nós já lemos, é o mesmo do Yearbook, né? Agora no livro A Trindade foi dito o seguinte, aqui olha. Mas a emergência do pecado não apanhou a Santa Trindade desprevenida. A Trindade havia concebido um plano pelo qual Deus enviaria seu próprio Filho a nosso mundo, a fim de enfrentar Satanás num combate corpo a corpo. Através de sua vida, ensinos e especialmente sua morte, Cristo derrotou Satanás, efetuou a expiação do pecado e demonstrou que o inimigo é de fato um mentiroso e assassino. Livro A Trindade, página 303, de 2002, né, a versão em inglês e a versão em português de 2006. Então, no livro A Trindade, além de falar que a Trindade enviou o seu Filho, olha só que absurdo. Como que a Trindade envia o seu Filho? Se a Trindade é 3 e está incluído o Filho, como que a Trindade envia o seu Filho? Destruindo aqui a beleza do plano da redenção, onde em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né? E aqui eles colocam agora que a Trindade concebeu um plano, sendo que vários outros livros da igreja mostram que não foi a Trindade que concebeu um plano, foi o Pai e o Filho que conceberam esse plano, né? E colocam então também que Cristo, ele derrotou Satanás, efetuou a expiação do pecado, ele já efetuou, ele não ainda continua efetuando essa expiação, ele já efetuou. E ele demonstrou que o inimigo é de fato um mentiroso e assassino. E realmente o inimigo é de fato um mentiroso e assassino. Só que esse mentiroso e assassino também está usando homens em posições de responsabilidade da igreja para mentirem também. Como os homens que escreveram esse livro, como os homens que estão deturpando
todas essas mensagens que Deus concedeu a essa igreja da metade do século XIX até o início do século XX. E que depois começaram absurdamente, brutalmente a serem deturpadas, a serem modificadas, introduzindo mentiras no seio do povo do advento. Vamos ver o que a irmã White disse nesse último texto aqui embaixo. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio, e por esta razão a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor do seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que em associação com o Pai criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu Pai. Ellen G. White, História da Redenção, página 48. Conferir também esses outros livros, né? Patriarcas e Profetas, página 66, e Primeiros Escritos, página 149. Todas essas referências, elas dão a nós ciência de que o plano da redenção foi efetuado pelo Pai e o Filho, e não por uma trindade, e não consumado lá na cruz do Calvário, mas ele continua. É um processo contínuo que vai se finalizar quando Cristo, então, terminar o seu ministério no lugar santíssimo, né, como sumo sacerdote do santuário celestial. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Dê o like aí se você entendeu. Deixe seus comentários. Compartilhe o vídeo também, é muito importante. E se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo do Seminário Israel Antiga e Moderna. Que Deus abençoe a todos. Tchau.